E aí, pessoal, vamos iniciar agora a resolução das questões do nosso banco de questão de direito penal, certo? Quem for do YouTube, quem estiver acompanhando esse vídeo pelo YouTube, já se inscreve no canal, deixa o like, qualquer dúvida, coloque aí nos comentários que eu vou responder todas as pessoas. E quem estiver acompanhando aí essa aula através do meu curso, quem adquiriu o curso, qualquer dúvida também coloque aí nos comentários. E antes de iniciar a resolução das questões, vocês vão observar que quando eu estiver respondendo as questões, eu vou estar misturando diversos assuntos. E por que eu faço isso? Porque na prova, quando você for responder, ela vai misturar tudo. Você estuda os assuntos isoladamente, só que você precisa aplicar esses assuntos de forma conjunta. Você precisa entender o conjunto da obra. É justamente por isso que serve o banco de questões, para você treinar tudo aquilo que você aprendeu teoricamente, tá certo? E quem adquiriu meu curso tem tanto o HQ, tem também o fluxograma, tem o cronograma, tem a narração da HQ, né, a parte animada, o filme do Código Penal. Tudo isso vocês estudam antecipadamente, antes de vir justamente para esse módulo aqui. Isso para quem adquiriu o curso. No YouTube vai ser tranquilo também, porque eu vou explicar o gabarito das questões. Primeira questão, pessoal. A respeito da infração penal, no ordenamento jurídico brasileiro, assinala a opção correta. Infração penal, pessoal, já vou logo avisando o seguinte: a infração penal, ela é um gênero que comporta duas espécies: o crime, minha letra é péssima, já vou avisando, tá? Crime ou delito, e a contravenção. Professora, eita bagunça aqui, mas vai ter que ser assim. Crime e delito são a mesma coisa? São sinônimos, certo? Porém, eles dois são diferentes da contravenção, tá certo? Aí a infração penal, ela comporta o crime ou o delito e a contravenção. Já sabendo disso, vamos avaliar aqui as alternativas. Alternativa A. Crimes, delitos e contravenções são termos sinônimos? Não, eu acabei de falar. Adotou-se o critério tripartido, existindo diferença entre crime, delito e contravenção? Também não. Adotou-se o critério bipartido, segundo o qual as condutas puníveis dividem-se em crimes ou contravenções como sinônimos de delitos. Contravenções e crimes são sinônimos? Não. O crime ele é sinônimo do delito, certo? Então não é nossa alternativa também. Letra D. O critério distintivo entre crime e contravenção é dado pela natureza da pena privativa de liberdade combinada? Sim. Por quê, pessoal? No caso da contravenção, a pena ela é simples, a pena de prisão é simples. Já no crime, pode haver aqui uma detenção, pode haver uma reclusão. E a principal diferença entre eles dois diz respeito ao aspecto axiológico. O que é axiológico, professora? É o aspecto do valor. Quando o legislador determina que uma conduta vai ser tratada como um crime, então a punição dela, consequentemente, é maior. Se ele decide, por outro lado, que um determinado comportamento é uma contravenção, então provavelmente essa pena será bem menor, tá certo? O crime tem como pena máxima ali 40 anos e a contravenção 5 anos. Ontologicamente, quanto ao aspecto do ser, ontológico diz respeito a isso, crime e contravenção são infrações penais, contudo, axiologicamente, no aspecto do valor, eles são diferentes. Então, quando o legislador vai estabelecer que um determinado comportamento ele vai ser uma infração penal, ele precisa entender se, ele precisa identificar, né, determinar se esse comportamento vai ser um crime ou vai ser uma contravenção. Essa aqui, tá certo? É a nossa alternativa. E sobrou aqui a expressão infração penal abrange apenas crimes e delitos. A expressão infração penal abrange só isso aqui? Não, não abrange só isso aqui. Tem a contravenção também. Tá joia? Vamos para a próxima questão. Pessoal, outra coisa. A resolução das questões aqui vai ser direta, objetiva. Não vamos ter enrolação aqui para não perder tempo. Tá joia? Então vamos passar para a próxima questão. Nessa questão, vocês observam que ela foi para o cargo de delegado e ela é bem atual, 2023, e ela questiona qual é a função do direito penal. Letra A, proteger bens jurídicos relevantes para a sociedade. É isso aqui. Pessoal, existem várias concepções acerca da função do direito penal. Eu até menciono isso lá nos meus materiais. Tem a visão de Günther Jacobs, né? Tem a galera que pensa parecido com o Klaus Roxin, que é justamente essa daqui, que é adotada, tá certo? Então, é importante que vocês entendam que a função do direito penal é proteger bens jurídicos relevantes para a sociedade. Pode parecer uma coisa intuitiva, uma coisa óbvia, mas para muitas pessoas não é uma coisa óbvia. E para alguns pensadores, isso aqui também não seria a função do direito penal.
Então, as outras alternativas estão erradas, né? A função do direito penal é aplicar penas e medidas de segurança, não, dirimir controvérsias e pacificar a sociedade, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso aqui, inclusive, é um dos princípios, né, da República Federativa do Brasil. Isso aqui está mencionado lá na Constituição Federal. Acho que é no artigo 3º ou é 4º, acho que é o 3º mesmo, tá certo? E temos aqui a letra E, garantia a execução das leis. Também não tem nada a ver com a função do direito penal. Se atentem sempre ao que a questão está pedindo. Ela quer a função do direito penal, tá bom? Vamos passar para a próxima questão. Vamos agora para a terceira questão. Se atentem a esses números, tá? Que eu gosto de deixar bem organizadinho. Próxima questão. No caso, a terceira. O presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar pena de determinado crime, desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional. Pessoal, isso aqui está errado e se atenta a isso aqui. Tem muita questão de concurso falando que a medida provisória ela pode versar sobre matéria penal, até porque agravar a pena diz respeito à matéria penal. E isso é proibido, tá certo? A Constituição veda isso aqui expressamente. Então, se atente a isso, porque eu já vi cair muitas questões afirmando que a medida provisória ela pode versar aí sobre a matéria penal. Só que existe uma situaçãozinha que eu poderia até dizer que é uma pegadinha que vamos visualizar mais lá na frente, tá? E essa questão também é consideravelmente recente e foi para o concurso da PRF. Vamos para a próxima questão, no caso a quarta questão. A norma penal deve ser instituída por lei em sentido estrito, razão porque é proibida em caráter absoluto. Se atenta a esses termos assim, ó, caráter absoluto, somente, apenas, que sempre tem uma casquinha de banana, viu? A analogia no direito penal, analogia, forma de integração da norma penal, seja para criar o tipo penal incriminador, seja para fundamentar ou alterar a pena. A analogia, pessoal, em matéria de direito penal, ela não é proibida, vedada em caráter absoluto. É permitida a analogia. Tenho que treinar a escrever isso aqui que tá complicado, viu? In bonam partem. A analogia in bonam partem, ou seja, para beneficiar, ela é permitida. O que não é permitido é a in malam partem, para prejudicar. Por isso, essa questão aqui, ela também está errada, já que ela está dizendo que é vedada, né? É proibida em caráter absoluto a analogia no direito penal, sendo que isso não é verdade. E mais uma vez também foi para o concurso da PRF 2019. Próxima questão, aqui já é a quinta questão, se eu não me engano, né? Foi para o concurso da Polícia Militar da Bahia, soldado, 2020. A entrada em vigor da nova lei de drogas, nova lei de drogas, vai passando um sinalzinho assim para vocês identificarem o que a questão quer, tá? Fazendo um círculozinho e tal. Revogando a anterior, fez com que o crime, deixa bem claro que é crime de porte de drogas para consumo pessoal, deixasse prever a aplicação de pena privativa de liberdade, passando a adotar as seguintes como sanções: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Nesse sentido, no que tange a pena aplicável ao autor do citado delito, é correto afirmar que a nova lei de drogas, a pergunta da questão é que a nova lei de drogas constitui um exemplo de novatio legis não incriminadora. Ela deixou de criminalizar em algum momento? Não, ela não deixou de criminalizar. Continua sendo crime. Então, não é a nossa questão. Abolicio crimes? Deixou de existir o crime? Não. Novatio legis impégios? Aqui é prejudicada, pessoal. Prejudicar. Ela prejudicou de alguma forma? Não. Ela até, se você observar bem, ela até beneficiou, porque deixou de prever a aplicação de pena privativa de liberdade. Ela passou a ter outros tipos de sanções, advertência e tudo mais. Então também não é a nossa alternativa. É um caso de novatio legis imélius. Imélius é para beneficiar. Sim, pessoal, aqui é um caso de novatio legis imélius, porque de alguma forma aqui, de qualquer forma aqui, ela está beneficiando os indivíduos que está portando a droga para consumo pessoal. Então aqui é a nossa alternativa. E por que não é uma lei intermediária? Lei intermediária é aquela lei que surge entre duas leis, basicamente. Por exemplo, teve a lei A, e aí depois da lei A surgiu a lei B, e aí depois da lei B surgiu a lei C. A lei intermediária seria essa daqui, tá certo? E agora vamos para a próxima questão. E antes de passar, pessoal, estou um pouquinho gripada, tá? Então não estranhe muito a minha voz. E a próxima questão é a sexta, né? Deixa eu só conferir se é a sexta
1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexta questão, vou até colocar aqui para não esquecer. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Apresenta-se como causa de excludente de ilicitude. Temos aqui, por exemplo, o artigo 23 do Código Penal, o 24 e o 25, se eu não me engano, trata dessas excludentes de ilicitude. Aí temos o quê? Temos o exercício regular de direito, temos a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal, e basicamente são essas quatro situações expressas, tá certo? Mas tem outras situações além dessas. Só que aqui nessa questão, pessoal, a alternativa correta já é a nossa letra A, o exercício regular de direito, levando em consideração as outras alternativas, ó. A inimputabilidade, isso aqui diz respeito ao terceiro substrato do crime, não diz respeito a uma excludente de ilicitude, diz respeito à culpabilidade aqui. Coação moral restível também não é, obediência hierárquica também não é, e o erro sobre a ilicitude do fato também não é uma excludente de ilicitude. Basicamente, se você quiser identificar essas excludentes, vocês verifiquem esses dispositivos do Código Penal. Vocês têm que ter isso aqui na cabeça de vocês, na ponta da língua de vocês, que isso aqui cai muito em concurso. Foi um concurso 2020, da PM. Então, a galera que quer ir uma carreira policial tem que ter um domínio dessa parte aqui do Código Penal, tá bom? Vamos para a próxima questão, que no caso é a sétima. E agora vamos para a sétima questão. Vamos lá. Acerca da lei penal no tempo e no espaço, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Considera-se praticado crime, tempo do crime, no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o meio do resultado. Correto. Isso aqui, pessoal, diz respeito à teoria da atividade. Isso aqui tem até um bizuzinho, que a galera já passa isso com muita frequência, que é bem comum, que é o nome luta. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Então, tenha isso na cabecinha de vocês, tá bom? Considera-se praticado o crime apenas no lugar em que ocorreu a ação ou omissão? Não. Não é apenas essa situação que considera-se praticado o crime, né? No que diz respeito ao lugar do crime. Tá certo? A lei posterior que de qualquer modo favoreceu a gente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Assinala a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Pessoal, a lei posterior que de qualquer modo ela favoreceu a gente, a Novacio Leis e Melius, ela será aplicada aos fatos, mesmo aqueles fatos que tiverem sido decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, com base aqui, temos aqui a alternativa B, VFV, tá bom? Vamos para a oitava questão agora. Deixa eu colocar aqui, para não esquecer. E vamos lá. Acerca das disposições sobre o concurso de pessoas, concurso de pessoas, no Código Penal, analise as afirmativas abaixo. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinadas, na medida de sua culpabilidade? Sim, pessoal. Isso aqui é basicamente texto seco de lei, viu? Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, ainda quando elementares do crime. Errado. Por quê? Porque essas elementares do crime, pessoal, elas são dados essenciais do tipo penal. E quando se trata delas, né, ocorre uma comunicação quando envolver aí o concurso de pessoas, desde que sejam elementares do crime, né, circunstâncias e as condições de caráter pessoal, desde que elas sejam elementares do crime. Aí haverá aí essa comunicação. Isso aqui veremos melhor nas questões futuras que tem exemplos práticos envolvendo essa situação aqui. Tá joia? O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Aí ele pede aqui para marcar as corretas. E sim, pessoal, aqui está correto. Quando se trata dessa situação aqui, auxílio e tudo mais, o crime, né, ele tem que pelo menos ser tentado para que haja aí uma punição. Então, com base nisso, nossa alternativa é justamente a letra D. Apenas o primeiro e o terceiro está correto. Questão de número 9. De acordo com as disposições sobre culpabilidade é o quê? Terceiro substrato do crime. O primeiro é o fato típico. O segundo são as excludentes, né? De ilicitude, da antijuridicidade, no caso. Antijuridicidade ou ilicitude, tá certo? E temos aqui a culpabilidade. Isso aqui você tem que dominar, viu? Se quiser acertar a questão do penal, tem que dominar.
Vamos lá. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação da omissão, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato. Não, tá errado, né? Porque ele está inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato. Se ele não fosse inteiramente capaz, aí já seria outra conversa. Mas nesse caso aqui, essa questão está errada. Os menores de 16 anos, eu vi muita gente errando essa questão por causa disso aqui, ó. Os menores de 16 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Certo ou errado? Errado. Teve gente que falou assim, professora, mas os menores de 16 não é menos que 18? E os menores de 18 não são penalmente inimputáveis? Sim. Só que a lei ela não diz 16, ela escreve lá 18. Você tem que se atentar ao que diz o texto da lei. Eu sei que 16 é um número menor que 18, que eles são inimputáveis, só que o texto da lei ele estabelece ali o parâmetro base 18 anos. Aí teve gente que errou a questão por causa disso. Marcou essa como certa. Essa aqui não está certa. Porque a lei não escreve lá 16 anos, ela escreve 18 anos. Tá bom? Vamos letra C. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos exclui a imputabilidade penal? Não. Isso aqui você vai encontrar essas situações aqui, eu acho que, se eu não me engano, no artigo 28 do Código Penal, tá? Nesse caso aqui, a embriaguez, ela não vai excluir a imputabilidade penal. A emoção ou a paixão sempre exclui a imputabilidade penal? De jeito nenhum. O artigo 28 menciona, inclusive, isso também. Então, restou para nós aqui a alternativa E. Nós somos até por exclusão, né? Ó, é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito, ó, caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação da omissão, inteiramente incapaz. Ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Essa aqui é a nossa alternativa, tá certo? Agora vamos para a questão de número 10. Considere-se que João, mediante uma única ação dolosa, temos o quê? Uma ação. Ó, tenha praticado 2 delitos diferentes. Temos aqui 2 crimes, uma ação. Quando tiver uma ação, pessoal, é formal. Agora, se tivesse 2 ações, né? Aí seria material. Já se atenta a isso aqui, que isso aqui já é concurso de crimes. Sabendo-se que os crimes não resultam de desígnios autônomos, ou seja, intenções diferentes, né? Intenções autônomas, está caracterizado o crime continuado. Não tem nada a ver com crime continuado aqui. Crime já vai excluindo também, crime continuado, ó. Concurso formal de crimes e deve ser aplicada a maior das penas aumentada de 1/6 até a metade. Será que é esse daqui? Vamos ver, peraí. Concurso material de crimes não é, porque aqui tem uma só ação. E por último temos concurso formal de crimes e deve ser aplicada a menor das penas aumentada de 1/6 até a metade. Não é a menor das penas, pessoal. É a maior das penas. Então, nossa alternativa é justamente a letra C. E isso aqui tem muitos exemplos lá na frente, tá certo? Envolvendo esse concurso de crimes, que eu vou abordar com vocês de forma mais aprofundada, que a gente está aquecendo o nosso banco de questões, né? Estamos já nos preparando para pegarmos aí questões cada vez mais difíceis. E o crime continuado, pessoal, não é porque é aquela situação que o indivíduo comete um crime de forma reiterada e em virtude da igualdade de circunstâncias de tempo, de lugar e tudo mais, de modo que ele operou, ele acaba aí se encaixando como um crime continuado. Aí tem até aquele exemplo clássico da empregada que trabalha para uma família rica e toda quinta-feira ou sexta-feira, ou terça, sábado, tanto faz, ela rouba, ela furta, no caso, o dinheiro da família escondido. Aí temos aí um delito continuado, tá certo? Isso aqui é um exemplo muito clássico que os doutrinadores eles apresentam dentro de suas obras. Então, por isso que esse aqui não é um caso de crime continuado. E lá na frente, mais uma vez, nós veremos muitas situações envolvendo o crime continuado. Então, fique tranquilo, tá bom? 11ª questão, pessoal. Assinala a opção que indica corretamente uma hipótese de legítima defesa. Questão bem recente, ó. Repulsa a agressão injusta atual iminente é a nossa alternativa. Repulsa é eliminar, né? A agressão injusta tem que ser agressão, viu, pessoal? Eu já vi mudarem isso aqui por outros termos e a galera errar. Prevenção contra agressão futura, não, isso aqui não é legítima defesa, ela tem que ser atual ou iminente, tá bom? Vingança pessoal também não tem nada a ver com legítima defesa. Sacrifício bem jurídico, isso aqui poderia ter a ver com o estado de necessidade, mas também não tem nada a ver com a legítima defesa.
e motivação com relevante valor social ou moral. Isso aqui, inclusive, é mencionado, acho que no parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal, que trata ali do homicídio privilegiado. Nós veremos isso aqui também nas questões futuras, tá bom? Então, nossa alternativa é a letra A. 11ª questão. E essa 11ª questão, pessoal, trata justamente de um caso envolvendo aí a medida provisória que eu falei que tinha uma situaçãozinha um pouco diferenciada. E ela foi cobrada em 2021 para o concurso de delegado de polícia civil. Vamos lá, ó. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria penal relativa a direito penal. A Constituição, aqui está o dispositivo da Constituição, ela expressa isso, né? Ela deixa isso bem claro. Nada obstante, o Supremo Tribunal Federal, ele tem um entendimento jurisprudencial no sentido de que as medidas provisórias podem ser utilizadas na esfera penal, desde que benéficas ao agente. Pessoal, essa é a nossa alternativa. Muita gente errou essa questão, basicamente todo mundo errou essa questão, porque a galera tem na cabeça que não pode a medida provisória. Só que veja só, pessoal, a questão, ela deixa bem claro que a Constituição, ela veda. Só que o STF tem uma visão diferente. Aí você pode perguntar, sim, professora, mas como é que eu vou saber? Vai depender de como a questão ela é apresentada para você. Nesse caso aqui, ela mencionou a decisão do STF. Normalmente, quando ela menciona a decisão do STF, você vai marcar ela, que está certa. Agora, se a questão dissesse assim, ó, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria penal relativa a direito penal. Aí botar só até aqui, ó. Só até aqui. Estaria certo ou estaria errado? Estaria certo também. Porque a Constituição, ela veda. Só que a questão ela foi mais completa ainda. Ela mencionou uma decisão do STF. Tá bom? Então, se atenta a isso aqui. Você tem que identificar o que a questão quer. Às vezes você vai ali no seco achando que está acertando e tem uma coisinha dessa aqui para você. Todo mundo errou essa questão nos meus grupos. Mais de 3.000 pessoas erraram essa questão. Tá bom? Então vamos lá. Letra B. O fundamento político do princípio da reserva legal revela a aceitação pelo povo representado pelo Congresso Nacional da opção legislativa no âmbito criminal? Também não. No caso aqui, esse fundamento político, ele revela, no caso, a dimensão democrática, se eu não me engano, pessoal. Não é essa aceitação pelo povo, tá bom? Com a evolução da sociedade e a modificação dos seus valores, determinados comportamentos inicialmente típicos podem deixar de interessar ao direito penal. Nesse caso, pode-se afirmar que ocorreu a chamada desmaterialização ou liquefação de bens jurídicos no direito penal? Também não, porque esse fenômeno aqui, pessoal, ele expressa basicamente um comportamento de direito penal que ele passa, né, atualmente, ele veio gradualmente, não se importando apenas com bens individuais. Ele passou também a se importar com bens coletivos ou difusos, tá certo? E isso basicamente é o que diz esse fenômeno aqui, e não o que está dizendo aqui na alternativa, tá bom? Só que isso aqui é uma questão, esse nível de questão, pessoal, ele é muito elevado. Tem muita doutrina aqui, tem muita jurisprudência aqui. E não é de se espantar, porque foi por um cargo de delegado de polícia. Então a galera que quer esses cargos de polícia, delegado de polícia, foca em jurisprudência, doutrina, porque eles pegam muito mais pesado do que para um cargo de soldado, tá certo? Então vamos lá. Aí temos aqui, o princípio da fragmentariedade se projeta no plano concreto. Isto é, em sua atuação prática. O direito penal somente se legitima quando os demais meios disponíveis já tiverem sido empregados sem sucesso para a proteção do bem jurídico. Ele misturou um monte de coisa aqui. Primeiro que isso aqui, ó, cadê? Só se legitima quando os demais meios disponíveis já tiverem sido empregados, não diz respeito, por exemplo, ao princípio da fragmentariedade. Diz respeito ao princípio da intervenção mínima. Ele misturou aí um monte de informação. Por isso que essa não é a nossa alternativa. E por último, a primeira manifestação do princípio da personalidade da pena no Brasil ocorreu já no período republicano, com o advento do Código Penal de 1890. Isso aqui também está errado, pessoal. Esse princípio aqui da personalidade da pena no Brasil, ele já foi mencionado, se eu não me engano, na Constituição de 1824, bem antes de 1890, tá bom? Agora vamos para a próxima questão. Mais uma vez, isso aqui é a 13ª, ó. Mais uma vez uma questão para delegado. Vai ter muita questão para delegado. E essa questão aqui também a galera errou. E vamos entender, ó. Ele colocou esse texto aqui, mencionou esse autor, né? Fez as adaptações. E vamos ler o texto para depois nós irmos aqui responder. O cotejo se dá entre fatos concretos, de modo que o mais completo, o inteiro prevalece sobre a fração. Temos aqui fração remete a quê? A parte. Já se atenta nisso aí.
Não há um único fato buscando se abrigar em uma outra lei penal caracterizada por notas especializantes. Poderíamos pensar em princípio da especialidade aqui, mas não é. Ele já está dizendo que não envolve aí notas especializantes. Mas uma sucessão de fatos, todos penalmente tipificados, na qual o mais amplo consome o menos amplo, evitando-se que este seja duplamente punido como parte de um todo e como crime autônomo. Professor, eu não entendi nada disso aqui. Pessoal, quando eu bati o olho nessa questão a primeira vez, eu já sabia qual era a questão, a resposta é certa. Por quê? Porque tem uns bizu que eu vou passar para vocês agora. Ó. Essa questão ela envolve o conflito aparente de normas. Estas situações dentro do Código Penal que muita gente pensa que está havendo conflito, mas não existe conflito nenhum, ele é aparente, tá bom? Aí ela questiona sobre o trecho apresentado, esse trecho aqui, e ela basicamente quer saber qual é o princípio que diz respeito a esse trecho. Não é legalidade, já vou excluindo aqui, que essa legalidade aqui é um princípio, direito penal, mas não diz respeito ao conflito aparente de normas, basicamente. É o da consunção? É o da consunção. E já vou explicar a você por que é o da consunção. Primeiro, ó, prevalece sobre a fração. Fração remete à parte, certo? A consunção, você lembra o seguinte. Crime, meio. Eita. Crime, fim. Ficou bagunçadinho, mas vai ter que ser assim mesmo. Crime, meio, crime, fim. Mais amplo. Menos amplo. O princípio da consunção, que diz respeito ao conflito aparente de normas, ele ocorre quando um crime ele é uma passagem necessária para o autor alcançar o crime que ele quer cometer. É uma forma que eu entendo aqui esse princípio da consunção. Professora, dê um exemplo. Imagine que o indivíduo ele quer matar uma pessoa. Para ele matar uma pessoa, ele tem que necessariamente antes ele lesionar, certo? Mas não tem um crime de lesão corporal? Por que ele não vai ser punido também pelo crime de lesão corporal? Ele não vai, pessoal, porque o artigo 121, né, o matar alguém, ele vai absolver isso aqui. Porque isso aqui é um crime meio para alcançar o crime fim, que é matar. Temos essa passagem, entende? Aqui, alguns entendem que é menos amplo, aqui é mais amplo. Tá bom? Princípio da consunção. Aí, quando você vê também mencionando fração ou parte, também remete à consunção. Se atente a isso. E a consunção ela também pode se apresentar como absorção, tá? Ela tem esse outro nome também. Não é só consunção. Não é especialidade, porque ele deixa bem claro aqui, ó, que não se trata de notas especializantes. Professora, como assim especialidade? Depois você lê lá o artigo 12 do Código Penal. Basicamente, o Código Penal ele é aplicado de forma geral. Só que em situações especiais, pode outras normas serem aplicadas. Professora, dê um exemplo. Vou dar um exemplo dentro do Código Penal mesmo, tá? Quando um indivíduo mata uma pessoa, temos o crime de homicídio, certo? Só que quando uma mulher mata sob influência do estado puerperal o próprio filho, logo após o parto, é um homicídio? Não, não é um homicídio, é um infanticídio. Essa é uma norma especial. Aí você pode pensar, mas professora, não está matando do mesmo jeito? É, só que as elementares do infanticídio é muito diferente, é muito mais especial, é muito mais específica do que o crime de homicídio. Esse é um exemplo de especialidade no que diz respeito ao conflito aparente de normas. Já subsidiariedade, professora, por que não é subsidiariedade? Que aqui temos, ó, isso aqui é conhecido como soldado de reserva, tá? Quando você vê soldado de reserva, estamos falando de subsidiariedade. É quando uma norma menos gravosa ela é aplicada em uma situação que não é aplicável a uma norma mais gravosa. É uma forma fácil de você lembrar disso daqui. Por isso que é soldado de reserva. Tá ali a norma menos grave. Mas se for aplicável a norma mais grave, vai ser aplicada a mais grave. Se não for aplicável a mais grave, temos soldado de reserva, que é a norma menos grave. Entende? Aí temos essa coisinha, mais grave, menos grave. Já na Constituição temos a questão do mais amplo, menos amplo. Isso aqui, pessoal, você vê muito na doutrina, tá? Você não vai ver isso aqui dentro do Código Penal. Isso aqui é a visão dos estudos, né, dos doutrinadores. E também não é o princípio da alternatividade. E nós veremos mais adiante esse princípio da alternatividade. Quando você vê uma questão falando sobre crimes múltiplos, né? A crimes de múltiplas ações, aí você já pode ficar com a orelhinha em pé, que pode ser a alternatividade. Vamos entender já já o motivo. Mas, de antemão, é isso. Nossa alternativa aqui é a letra B, tá bom?
Esse princípio da construção eu menciono lá no meu material, na parte teórica. Caso você tenha alguma dúvida, a galera que adquiriu o material, dá outra lida lá. E os bizus que eu posso passar para vocês é o seguinte: é crime meio, crime fim, mais amplo, menos amplo, parte a todo, meio a fim. Isso aqui envolve sempre consunção. Já o da especialidade envolve uma norma especial e uma norma, ou envolve a aplicação da norma especial em detrimento de uma norma genérica, tá certo? Já a subsidiariedade é o soldado de reserva. Quando não é aplicável uma norma mais grave, vai aplicar a menos grave. Tudo isso, pessoal, essa questão de eu saber, né, a alternativa é reflexo do meu treinamento. Eu treino muito questão, eu leio muito. Então, para mim, tem questões que eu bato o olho, eu já sei qual a alternativa. Mas porque eu já leio, eu sou formado em Direito, eu tenho toda uma bagagem teórica. Você que não tem a bagagem teórica, esse tipo de questão vai ser um bicho de 7 cabeças para você. E tenha paciência, porque o conhecimento vocês vão adquirindo com o tempo. Não fiquem frustrados, né? Nossa, tô errando, não sabia que era isso e aquilo. Com o tempo, vocês vão adquirindo conhecimento e vão se preparando cada vez mais para o mundo dos concursos, tá certo? Agora vamos para a próxima questão. Questão de número 14. Ó, pessoal, lembra que eu falei na questão anterior? Nos crimes de ação múltipla, temos aqui um exemplo, a lei de drogas. Ou conteúdo variado. Quando você vê isso aqui, ó, já pode ir pensando nisso aqui, ó. A prática pelo agente de mais de um núcleo da mesma norma penal incriminadora, no mesmo contexto fático, implica crime único em razão do princípio da alternatividade. Isso aqui já caiu tanto em concurso. Eu já vi essa questão aqui em umas 6 provas diferentes. A mesma estrutura em 6 provas diferentes. Quando você vê ação múltipla, conteúdo variado e perguntando qual o princípio, pode marcar aqui sem medo. Não é especialidade, não estamos falando de norma especial aqui. Não é subsidiariedade, não estamos falando de norma menos grave, mais grave. Não é consunção, né, de parte a todo, de meio a fim, né, que o crime meio é um caminho necessário para alcançar o crime fim. E também não é absorção, que é a mesma coisa de consunção, ele misturou aqui. Ele botou aqui os dois, né? São sinônimos aqui, tá bom? Nossa alternativa é a letra E. Eu vou até pesquisar aqui para vocês qual é o artigo, para vocês verificarem isso aqui. Tem na lei de drogas. Deixa eu ver aqui, viu? Lei de drogas. Eu acho que é o artigo 33, mas eu não tenho certeza. Deixa eu só verificar no celular aqui. Deixa eu ver se é o 33, tá? Achei, ó. Lei de drogas, artigo 33. Os crimes. Diz assim o artigo 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir. Tudo isso aqui é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Ó, ela tem mais de um núcleo na mesma norma, no artigo 33. E se o indivíduo, ele pratica qualquer um desses aqui, ele está cometendo o crime do artigo 33. Isso aqui remete ao princípio da alternatividade. Qualquer um que ele acabar realizando aqui, ou mais de um, ele está cometendo o crime do artigo 33, tá bom? Vamos para a próxima questão. Lembrando que, antes de passar para a próxima questão, esse artigo 33, ele trata justamente sobre o crime de fornecer drogas. E ela pode envolver vários tipos de situações. Você pode importar, exportar, remeter. Por isso que tem vários núcleos aqui, tá bom? Vários verbos, vários núcleos. Vamos para a próxima questão. E essa é a questão de número 15. Ó, nas situações de conflito aparente de leis penais, mais uma vez conflito aparente. Essa aqui não é possível que vocês vão errar, não. Ó, havendo a incidência de dois tipos penais no mesmo fato, ambos com violação ao mesmo bem jurídico, mas em graus distintos. Aí ele bota qual é a relação, ó, de menor e maior gravidade. Quem é que envolve isso aqui, que tem esse tipo de relação? Menor e maior gravidade. É essa aqui, né? É subsidiária. É a nossa alternativa. Falou em menor e maior gravidade, essa relação aqui, temos soldado e reserva. Isso aqui já é muito intuitivo para mim. Ó. Deve-se resolver o conflito aparente a partir de aplicação do princípio da. Não é alternatividade, não fala de conteúdo variado, não menciona. Não é absorção, não fala de crime meio, crime fim, de parte, não menciona nada disso. De mais amplo, menos amplo. Nem taxatividade, não tem nada a ver isso aqui com conflito aparente de normas, basicamente. Consunção, que é basicamente a mesma coisa aqui. Então, nossa alternativa é a letra E, menor e maior gravidade. Tá bom? Questão de número 16. Ó, são princípios que solucionam o conflito aparente de normas penais. Já tratamos disso aqui.
Quais foram os princípios que vimos? Vimos o da alternatividade, vimos o da subsidiariedade, vimos o da consunção e vimos o da especialidade. Com bases aqui você consegue responder essa questão, né? Alternatividade é aquela lá do conteúdo variado, subsidiariedade, soldado de reserva, menor, maior gravidade, consunção, parte a todo, meio a fim, mais amplo, menos amplo, especialidade, norma especial, né? Tem relação de especialidade, né? Aquela norma especial aplicada diante do caso que existe, a norma especial, de acordo com as configurações do delito cometido, né? As elementares e tudo mais, qual foi o crime que foi cometido. Então, com base nisso aqui, nossa alternativa é a letra E, especialidade, condição, subsidiariedade e alternatividade. As outras, significância, podem ir removendo aqui, não tem nada a ver. Esse aqui também, que menciona significância. Esse aqui não é porque ele colocou, cadê? Alteridade, ó. Não é alteridade, é alternatividade, tá bom? Especialidade, alternatividade, subsidiariedade, insignificância também não. Então, temos aqui a nossa alternativa. Próxima questão, questão de número 17. O Código Penal estabelece como hipótese de qualificação do homicídio o cometimento do ato com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura. Temos aqui a fórmula casuística, temos os casos aqui, né, as possibilidades, ou outro meio insidioso ou cruel. Temos aqui a fórmula genérica. Isso aqui no meu conteúdo eu também abordei. Outro que possa resultar perigo comum. Aí esse dispositivo legal é exemplo de interpretação. Lembrando que existem os tipos de interpretação, né, pessoal? Tem a interpretação que ela é realizada pelo sujeito. Aí temos aqui o judiciário, o legislativo e o doutrinador, se eu não me engano, se não me falha a memória. Aí temos aqui os modos de interpretação. Aí temos, por exemplo, né, a progressiva. Aí temos a evolutiva, se eu não me engano. Tem a gramatical. Tem a teleológica, se eu não me engano. Acho que é teleológica. Tem também a histórica. Tem vários tipos de modo de fazer a interpretação. E tem quanto ao resultado. Ou seja, tem um sujeito que realiza a interpretação utilizando o modo e alcança um resultado. Aí esse resultado ela pode ser restritiva, extensiva, declarativa, tá bom? Aí aqui nesse caso ela quer saber, a questão quer saber qual é o exemplo de interpretação aqui. Quando eu bati o olho aqui, nessa questão a primeira vez, né, que isso aqui eu também coloquei no meu grupo, eu já lembrei daquela questão da interpretação analógica, onde ela menciona a questão da fórmula. A interpretação analógica, inclusive a nossa alternativa aqui, ela se diferencia da analogia, por exemplo, porque a interpretação analógica é uma forma de interpretação. A analogia ela é uma forma de integração da norma. A interpretação analógica ela pode ser aplicada tanto em bonam partem, para beneficiar, como em malam partem, para prejudicar. Tem vários tipos de interpretação, tá certo? Aí nesse caso aqui, não é a teleológica, que ela diz respeito ao modo, não é restritiva, porque ela não menciona essa questão da fórmula. Toda vez que você vê esses dispositivos que você vê aqui, a formulazinha casuística, e depois tem uma formulazinha genérica aqui, porque tem várias formas de você realizar esse homicídio de forma insidiosa, né, como bem insidioso ou cruel, você já pensa na interpretação analógica. Eu menciono lá na aula, né, que a interpretação analógica, ela tem justamente essa questãozinha envolvendo aí essa presença dessa fórmula. Eu acho até que no meu canal eu coloquei uma aula lá na playlist da HQ Direito Penal que menciona as interpretações do Direito Penal. Caso você tenha alguma dúvida, você vai lá nessa aula, tá bom? E na plataforma, a galera que adquiriu o curso, vocês também conseguem acessar isso daí facilmente. E a próxima questão é a questão de número, cadê? 18. Vamos para a próxima questão aqui. Eita, letra abençoada. Mas tem que ser assim, né? Fazer o quê? Com relação aos princípios de direito penal e interpretação da lei penal, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A interpretação autêntica contextual visa dirimir a incerteza ou obscuridade da lei anterior? Não. Essa aqui é autêntica, pessoal. A interpretação autêntica, inclusive, é aquela realizada ali pelo próprio legislativo. Tem essa questão aí. Mas, como eu falei, você tem que ter estudado esse assunto para você entender. Não se aplica o princípio da individualização da pena na fase de execução penal? Errado. Se aplica, sim, esse princípio aqui na fase da execução penal. A interpretação quanto ao resultado busca o significado legal de acordo com o progresso da ciência? Não.
isso aqui ele misturou quanto ao resultado com o modo, tá certo? Ele misturou, também não é. Para você entender mais uma vez, você tem que ter estudado esse assunto aqui. Se eu for parar para ensinar todo o assunto em cada questão, esse vídeo aqui vai ter umas 2 horas, tá bom? O princípio da proporcionalidade tem apenas o judiciário como destinatário, cujas penas impostas ao autor do delito devem ser proporcionais e concretas à gravidade. O princípio é apenas para o judiciário? Também não. É direcionado ao legislador, por exemplo, também. A interpretação teleológica busca a finalidade. Teleológica, fim, finalidade da lei, aquilo que ela se destina a regular. Nossa alternativa aqui. E isso daqui tá também no meu material, tá bom? Vamos lá, questão de número 19. Isso aqui é bem tranquila também, pessoal. A aplicação do princípio da retroatividade benéfica da lei. Lembrando que a lei penal, a regra é de que ela não retroage, salvo para beneficiar o réu, tá bom? Ocorre quando, ao tempo da conduta, o fato é típico e lei posterior suprime o tipo penal. Nossa alternativa aqui. Imagine, tem uma coisa que é crime. E aí uma lei, imagine que, sei lá, vamos lá, 2020. 2020 é crime um determinado comportamento. Só que aí uma lei posterior, de 2021, diz que esse comportamento ele não é mais crime. Ele suprimiu o tipo penal. Se ele deixou de ser crime, isso beneficia, certo? Então, consequentemente, vai haver essa retroatividade benéfica da lei penal. A lei, a questão aqui, ela basicamente quer que você identifique quando é que vai ocorrer essa aplicação do princípio da retroatividade benéfica. Nesse caso, vai ocorrer porque tem um fato típico que a lei posterior suprimiu, excluiu, eliminou o tipo penal, deixou de ser crime. Basicamente, é um tipo de abolício crimes aqui. Vamos ver porque as outras estão erradas, né? Ele é típico e lei posterior provoca a migração do conteúdo criminoso para o tipo penal. Não é por quê? Porque isso aqui, pessoal, envolve o princípio da continuidade normativa típica. Se eu não me engano, é esse o nome. É esse o nome. É que é tanto assunto que eu estudo que fica rodando na minha cabeça vários termos e aí eu tenho que pensar com cuidado o que eu estou falando aqui. Mas é isso mesmo, continuidade normativa típica. Por quê? Porque tem um fato típico que uma lei posterior faz com que esse fato típico ele seja migrado para outro dispositivo. Ele continua sendo crime. Vamos supor que tem um crime previsto no artigo 210 e esse crime, essa conduta vista como criminosa, ela migra para o artigo 220. Ela continua sendo crime, ela só migrou. Continuidade normativa típica, tá bom? Aí temos aqui um fato típico e lei posterior aumenta a pena, se aumentou, prejudicou. Então não fala em retroatividade benéfica da lei. Mesma coisa aqui. O conteúdo só migrou, não tem retroatividade benéfica da lei. Típico e lei posterior acrescenta a hipótese de aumento de pena. Também prejudica. E atípico e lei posterior torna típico. Isso aqui é benéfico? Não. Porque tem uma conduta que não é crime e a lei posterior passa a tornar crime. Isso é benéfico? Não. Então não se fala em retroatividade benéfica da lei penal. É importante que vocês saibam interpretar as questões. Não adianta vocês saberem o assunto. Vocês têm que saber o que a questão quer. Às vezes tem muito aluno meu que ele sabe o assunto. Eu vejo que ele sabe o assunto. Mas na hora de ler a questão, ele se embola todinho. Ele se embola totalmente. Tem alguns que eu estou até dando uma mentoria e tentando diminuir essa problemática aí. Só que já é uma questão envolvendo o português mesmo, a questão de interpretação de texto. Eu estou tentando dar o meu máximo aí, mas o meu objetivo é passar o conteúdo. Essa questão de interpretação vocês precisam treinar, tá bom? Questão de número 20. Vamos lá. O crime somente será considerado praticado quando evidenciado o seu resultado? Não. De jeito nenhum. O crime somente será considerado praticado quando evidenciado o seu resultado? Não. Ele pode iniciar aí a prática do crime por circunstâncias alheias. O indivíduo ele não consegue prosseguir com a ação criminosa. O crime ele vai existir só que na forma tentada. Temos um crime aí do mesmo jeito, tá bom? A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, sim, e quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Tá aqui, nossa alternativa. Artigo, acho que é o artigo 8º do Código Penal, tá? Fala sobre essa questão da pena cumprida no estrangeiro. Letra C. A lei nova que deixa de considerar determinado fato como crime deverá ser aplicada imediatamente, resguardando-se, contudo, a manutenção dos efeitos penais da condenação já em fase de cumprimento. Nada a ver, pessoal. Se tem uma lei nova que deixa de considerar um comportamento como crime, ela vai ser aplicada imediatamente e não vai ter que resguardar essa manutenção dos efeitos penais. Pelo contrário, esses efeitos penais eles são excluídos, tá bom? Expirado o prazo da lei excepcional ou temporária, muita gente também é isso aqui, ó. Lei excepcional ou temporária, cessarão imediatamente seus efeitos, sim,
não podendo mais ser aplicado em nenhum caso errado, mesmo que ocorrido durante o seu prazo de vigência. Se o comportamento ali previsto pela lei excepcional temporária, ele foi realizado durante o período de vigência dessas duas leis, o indivíduo ele vai ser punido mesmo que tenha acabado a situação de emergência e o período que a lei foi estabelecida. Ele vai continuar sendo punido. Por isso que essa aqui não é também a nossa alternativa. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a sentença torna-se imutável, não podendo ser mais alterada, ainda que lei nova venha beneficiar o condenado. Errado mais uma vez. Se a lei nova ela beneficia, a sentença vai ser tudo eliminado. O indivíduo aí, ele vai ser beneficiado aí com essa lei nova. Tá certo? Aí vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu falei tudo. Falei tudo. Pronto. Próxima questão. De acordo com o Código Penal Brasileiro, essa questão é de número 21, né? Vamos colocar aqui. De acordo com o Código Penal Brasileiro, é correto afirmar: a imperícia poderá ser considerada dolosa. Quando vocês verem imperícia, negligência e imprudência, vocês já saibam que aqui se trata de culpa e não de dolo. Aqui é culpa, certo? Não é dolo. Então já elimina. Quando eu já bati o olho doloso aqui com perícia, não tem nada a ver. Agora, se tivesse considerada culposa aqui, poderíamos ver se a questão está correta. Mas como mencionou dolosa aqui, já pode eliminar. O agente que assume o risco de produzir determinado resultado pratica crime com culpa consciente? Não. Se ele assumir o risco de produzir determinado resultado, estamos falando aqui de dolo eventual. Eventual. Não existe essa questão de você estar assumindo o risco em um crime com culpa. Não existe isso aí, tá certo? Aí vamos lá. Quando o agente não puder ser punido por fato previsto como crime doloso, ele será enquadrado na conduta culposa similar. Pessoal, veja só, a regra é que os crimes eles só existem aí na forma dolosa. E alguns tipos eles preveem essa forma culposa. E essa questão não está certa porque ela basicamente generaliza isso. Ela diz que quando o agente ele não pode ser punido por um crime, né, na forma dolosa, ele será enquadrado na conduta culposa. Só que isso depende de qual crime. Porque não são todos os crimes que admitem essa conduta culposa. Tá bom? Beleza. Letra D. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente. Exatamente. É a nossa alternativa. Se existir aí, né, um resultado que agrava a pena, o indivíduo ele só vai ser punido por esse resultado aí, se ele pelo menos ter causado e sair de forma culposa. Tá bom? Pratica crime culposo. O agente que quis o resultado e deu causa por meio de imprudência ou negligência. Ele quis o resultado? Não. Se o crime é culposo, o agente ele não quer o resultado. Tá certo? Não confunda isso, pelo amor de Deus. E o que tem de questão afirmando isso aqui que quis o resultado nos crimes culposos, meu amigo, despenca. Então tenha sempre isso na cabeça. Nosso gabarito aqui no caso é a letra D. Questão de número 22. Vamos ver o que diz a questão de número 22. De acordo com o Código Penal Brasileiro, é correto afirmar: o crime na forma tentada, temos aqui a tentativa, né? Deverá reunir todos os elementos de sua definição legal. Não, isso aqui é o crime consumado, não o crime tentado. Se tem todos os elementos da sua definição legal, o crime se consumou. Entende? Já o crime tentado é quando, por circunstâncias alheias à vontade do agente, ele não consegue consumar o crime. Tá bom? Para se considerar um crime tentado, basta que ele tenha iniciado a execução. É só para iniciar a sua execução? Não. Tem que ter essa conduta de outra pessoa, seja o que for, que vai impedir que o indivíduo, né, circunstâncias alheias à vontade dele, ele não consiga matar uma pessoa. Tá certo? Aí vamos lá. O crime tentado será punido com a pena correspondente ao crime consumado diminuída pela metade. Não, não é pela metade. O que está errado aqui é basicamente o aspecto da diminuição da pena. Tá bom? Quando o agente voluntariamente desiste de prosseguir na execução de um crime, ele será considerado tentado? Não. Aqui temos a famosa desistência voluntária, arrependimento eficaz. Isso aqui não é tentativa. Se o indivíduo desistiu porque ele quis, não é crime tentado. Tá bom? Isso aqui é pegadinha também. E não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. É o famoso crime impossível aqui. Tá bom? Então essa é a nossa alternativa. Isso aqui, pessoal, é texto seco de lei, viu? Isso aqui é o texto seco de lei. Próxima alternativa é a de número, cadê? 23. Vamos lá. Vamos ver o que diz essa questão de número 23. Em 8 de novembro de 2021, Almir
visando conseguir dinheiro para comprar carnes e bebidas para a comemoração do seu aniversário de 18 anos. Já sei que é lei penal no tempo aqui. Mencionou idade, já sei que é lei penal no tempo, ó. Mas isso aqui é a prática. Com a prática você vai identificando essas coisas. O que aconteceria em 9 de novembro, ou seja, ele, ó, no dia 8 de novembro, ele querendo dinheiro para comprar as bebidas para o aniversário dele, né, e tudo mais, que seria no dia 9 de novembro, ele utilizou uma arma de fogo para restringir a liberdade da empresária Emília, colocando-a em cativeiro. Temos aqui um sequestro, ó. Já sei que é um crime permanente aqui, ó. Em seguida, Almir entrou em contato com a família da vítima, exigindo o pagamento da quantia de 10 mil reais para sua liberação. Apesar das constantes ameaças, a família não pagou o resgate e avisou o ocorrido à polícia. 3 dias seguintes, se são 3 dias, temos aqui o dia 11 de novembro, a polícia conseguiu localizar o cativeiro de Emília. Vamos ver o que a questão quer. A partir dessa situação hipotética e considerando o direito penal vigente, julgo os itens a seguir. Almir não responderá por nenhum crime, uma vez que praticou conduta ainda quando menor. Certo ou errado? Errado. Professora, mas ele não era menor de 18 anos? Ele ia comemorar ainda os seus 18 anos? Ele iria completar os seus 18 anos? Veja só, no dia 8, ele faz o quê? Ele usa a arma lá e pega a Emília, certo? No dia 9, ele completa os 18 anos. Somente no dia 11, deixa eu botar aqui, dia 11, é que Emília é liberada. Temos aqui esse período aqui que Emília está presa, certo? Ó. O crime, ele é considerado, né, o tempo, de acordo com a teoria de acordo com o tempo do crime, o dispositivo do crime, do tempo do crime, teoria da atividade, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Esse crime cometido por Almir, ele é um crime permanente, ou seja, sua consumação ela se prolonga no tempo. Enquanto Almir estava com Emília, desse dia aqui até esse dia aqui, o crime estava ocorrendo. Então aqui, quando ele já tinha 18 anos, né, depois do dia 9, no dia 10, também temos o dia 10 aqui, nesse intervalo também, ele já era de maior e o crime ainda estava ocorrendo. Então, em virtude disso, por ser um crime permanente, que sua consumação ela se prolonga no tempo, Almir, quando a polícia chegou e conseguiu salvar a Emília, ele já era de maior, ele não era de menor mais. Entende? Ali, na teoria da atividade, o momento que Almir cometeu a ação, ele estava se prolongando na consumação do crime, porque é um crime permanente. Emília estava em cativeiro, ele não soltou Emília. Emília foi resgatada, foi localizada pela polícia e colocada em liberdade. Por isso que ele vai responder sim por esse crime, porque ele era maior. O crime estava se prolongando, tá certo? Tem até uma súmula do STF, eu acho que é a súmula 711. Deixa eu ver se é a súmula 711. Tenho quase certeza que é a súmula 711, que fala sobre essa questão do crime permanente e do crime continuado. Ó, deixa eu ver. Ó. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou crime permanente, desde que a sua vigência seja anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Vai ter situações, inclusive aqui, que vamos trabalhar essa súmula aqui, tá certo? Só que vocês entenderam aqui, né? Almir, ele já era maior quando a Emília ela foi colocada em liberdade pela polícia. Próxima questão ainda envolve a situação de Almir, é a de número 24. Vamos ver o que ela diz. Almir, né, visando conseguir dinheiro e tudo mais, a gente já leu essa parte aí. Vamos ver agora o que essa questão quer, né? O emprego da analogia em bona parte não é admitido no direito penal. Não é admitido no direito penal. Devido ao princípio da legalidade, errado. O emprego da analogia em bona parte, para beneficiar o agente, ele é admitido no direito penal. Por isso que essa questão aqui, ela tá errada. No caso, essa questão aqui, ela nem perguntou diretamente, né? Esse conteúdo aqui, tá certo? Questão de número 25. E ela ainda trata aí da situação do Almir. Vamos ver o que essa questão aqui quer, ó. Caso nova lei tenha entrado em vigor no dia 9 de novembro, alterando a pena do crime praticado por Almir, ela será aplicada ao caso ainda que prejudique o réu de alguma forma? Sim, por quê? Porque é um crime permanente. E temos o quê? Temos aquela súmula 711 do STF. Veja bem, pessoal. O Almir, vamos lá. Dia 8, ele pegou a arma, né, para restringir a liberdade da Emília. No dia 9, ele já tinha completado os 8 anos. Emília ainda estava aprisionada por ele. Dia 10, Emília ainda estava aprisionada. E dia 11 foi quando Emília foi colocada em liberdade. Nesse período aqui, no dia 9, especificamente, entrou
uma lei em vigor que acaba alterando a pena do crime praticado por Almir. Aí a questão no final ela menciona: se essa lei nova ela será aplicada ao caso ainda que prejudique o réu. Sim, por quê? Porque a lei nova mais gravosa será aplicada ao crime continuado ou crime permanente, que é um crime permanente, né? Ele restringiu a liberdade de Emília. Ela será aplicada se a vigência dela ocorrer antes da cessação da permanência ou da continuidade. Nesse caso aqui, a vigência da norma foi antes da cessação da permanência, que foi dia 11. Daqui até aqui, o crime ainda está rolando, ainda está se consumando. Não é porque ele realizou o sequestro aqui que o crime já se consumou e daqui para cá não está acontecendo mais nada com ele, não está acontecendo crime. Está acontecendo crime, ele ainda está com Emília. Até o dia 11 ele ainda está com Emília. Então, em virtude disso, se surgiu uma lei nova aqui, mais gravosa, ela vai ser aplicada ao caso de Almir. Aí tem gente que diz assim: mas professora, não tem que retroagir para beneficiar o réu? Isso poderia ocorrer, pessoal, se o crime já tivesse sido consumado. Só que daqui até aqui o crime está se consumando ainda. A consumação do crime está sendo prolongada ainda. Então, em virtude disso, desses 4 dias aqui que Emília ficou com sua liberdade cerceada em virtude da conduta de Almir, o crime dele ainda está sendo consumado. Então, em virtude disso, essa súmula aqui veio também para fortalecer isso. Almir será punido, mesmo que a nova lei ela seja prejudicial, pois a conduta dele, né, o crime ainda está, a consumação ainda está se prolongando no tempo. Tem muita gente que tem dificuldades em visualizar essa súmula na prática, mas ela é muito simples, pessoal. Eu vou até colocar outra situação aqui para ver se vocês entendem isso até melhor. Vamos imaginar o seguinte agora. Imagina que tem o dia 8, aí tem o dia 9, aí tem o dia 10, aí tem o dia 11. Imagine que aqui no dia 8 tem uma lei A. Aqui no dia 9 surge uma lei B. Só que essa lei B aqui, ela não prejudica, ela beneficia. Vamos supor que ela diminui a pena do crime cometido por Almir. E Emília continua presa em cativeiro até o dia 11 aqui. Quando ela for colocada em liberdade pela polícia e tudo mais, Almir será beneficiado por essa norma aqui? Vai. Por quê? Porque a conduta dele, o crime cometido por ele, estava com a consumação se prolongando no tempo. Independentemente da lei ela beneficiar ou prejudicar, se ela está vigente antes da cessação da permanência ou da continuidade, que isso se aplica ao crime continuado também, será aplicada essa norma porque é a norma vigente no momento do crime, no momento da consumação do crime. Só que o crime permanente, como ele se prolonga no tempo, a consumação, consequentemente, essa norma será aplicada a ele. Entendeu? Independentemente da norma que for vigente, prejudica ou beneficia, ela será aplicada porque ela é a norma vigente no momento da consumação do crime. E como o crime é permanente, ela está se prolongando a consumação. Entendeu? Isso aqui, pessoal, eu estou batendo muito nessa tecla porque é incrível como tem muita gente que ainda não consegue entender isso aqui. Então, sempre vou ficar rebatendo, né, quando chegar uma questão como essa, para vocês colocarem isso de uma vez por todas na cabeça de vocês. Teve aluno que eu fiquei meia hora com ele, ó, tentando explicar. Rapaz, mas é porque ali, quando surgiu a lei nova, ela antecedeu o momento da cessação da permanência, ela estava vigente no momento que o crime estava sendo consumado. Por isso que ela é aplicada, independentemente dela ser benéfica ou maléfica, não importa. A súmula 711 só vem clarear isso daí, ela não vem dizer algo diferente, não. Entende? Agora vamos para a questão de número 26. Eu vou botar aqui, ó. Ainda que praticado em outro país, os crimes de genocídio ficam sujeitos à lei brasileira quando o agente for domiciliado no Brasil? Sim. Temos aqui um exemplo de extraterritorialidade incondicionada. Ou seja, não tem qualquer condição para ela. Se envolver os crimes que estão previstos ali no artigo 7º, parágrafo 1º, inciso 1º do Código Penal, estão as situações de extraterritorialidade incondicionada. E no inciso 2º, as situações de extraterritorialidade condicionada, tá bom? Aí vamos lá para a próxima questão, é a de número 27, né? Bora lá. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, independentemente, se ele fala independentemente de qualquer outra condição, já sabemos que é extraterritorialidade incondicionada. Os crimes, a letra A, praticados em aeronave, embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e que aí não sejam julgados, aqui é extraterritorialidade condicionada. Então, não é o que queremos aqui nessa questão. Queremos uma de extraterritorialidade incondicionada.
E para você ter um domínio disso aqui, pessoal, você tem que saber o artigo 7º na ponta da língua. Você tem que saber. Isso aqui para mim é mais tranquilo, porque eu sei o que tem no artigo 7º. Então, eu já sei até a resposta aqui que eu já bati o olho e já vi. Ó, de genocídio quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Isso aqui é um exemplo de extraterritorialidade incondicionada. Cometidos por estrangeiro contra brasileiro, tem condições para isso aqui acontecer, para ser aplicada a legislação brasileira. Que por tratado da Convenção o Brasil se obrigou a reprimir, tem condições. Praticados por brasileiro, tem condições. Entende? A única incondicionada aqui é a letra B. Vamos para a próxima questão, a de número 28. A consciência atual da licitude é elemento do dolo, conforme a teoria finalista da ação? Não. Foi adotada aqui no Brasil, a teoria finalista da ação, certo? E com base nessa teoria, pessoal, a consciência atual da licitude, ela não é elemento do dolo, que fica basicamente no primeiro substrato do crime, que é o fato típico. Ela fica no terceiro substrato. Temos aqui a ilicitude, que eu já mencionei anteriormente, inclusive, e a culpabilidade. E é justamente aqui que a atual, né, que a consciência atual da licitude, ela reside, ela não é elemento do dolo. O dolo, ele fica ali no primeiro substrato do crime. Ele é até um elemento subjetivo ali do primeiro substrato, tá bom? Então, essa aqui está errada. Vamos para a próxima questão. Questão de número 29. A conduta humana voluntária é relevante para a configuração do crime culposo? Pessoal, veja o seguinte. Essa questão aqui, ela está errada. Por conta do seguinte. Teve gente que também teve dificuldades com essa questão. A conduta humana voluntária. Quando ela fala conduta humana voluntária, a questão está falando sobre a ação do agente. Não sobre o resultado alcançado pelo agente. Professora, eu não entendi. Veja só. Estamos falando de um crime culposo aqui. No caso do crime culposo, a conduta humana voluntária, ela é relevante. Ela não é irrelevante, ela é relevante. Por quê? Imagina que um pai, ele está viajando com sua família e ele quer chegar rápido em casa, que ele quer ver o jogo do time de futebol dele. Ele quer assistir o jogo, sei lá, do Flamengo, do Corinthians, tanto faz. E aí ele acaba dirigindo mais rápido, ele é imprudente. E aí acontece um acidente, e aí a sua família se machuca, morre, tanto faz. Aqui é um exemplo. Nesse caso aí, a conduta humana de acelerar a ação dele não foi voluntária, ele não quis acelerar para chegar em casa. Beleza? Ele quis chegar em casa. E o resultado, né, da morte da família dele, por exemplo, se deu a título de culpa. Ele foi imprudente, ele acelerou para chegar logo em casa. Esse resultado ele quis? Não, ele não quis esse resultado. Ele foi imprudente. Imagina que estava chovendo. Era um dia chuvoso e mesmo assim ele acelerou. Entende? E aí o que acontece? Nesse caso, a conduta de acelerar a ação foi voluntária. Ele quis chegar em casa. Mas não foi voluntário o resultado que isso provocou, que é a lesão da sua família. Entendeu? É basicamente isso. Portanto, a conduta humana voluntária, ela é relevante para a configuração do crime culposo. Tá certo? Vamos para a próxima questão. Questão de número 30. A imputabilidade é a possibilidade de se atribuir a alguém a responsabilidade pela prática de uma infração penal, crime ou delito de contravenção. Certo? Imputabilidade é essa possibilidade, atribuir a uma pessoa a responsabilidade pelo ato dela que acabou ocasionando um crime, um crime ou delito, uma contravenção. E a inimputabilidade é o contrário, é a não possibilidade de se atribuir a alguém a responsabilidade pela prática de uma infração penal. Tá joia? Vamos para a próxima questão. O dolo eventual é incompatível com a tentativa? Errado. É óbvio que o dolo eventual ele é compatível com a tentativa. O indivíduo ele assume o risco de determinado resultado. Então, pode acontecer dele assumir esse risco e não conseguir alcançar esse resultado por circunstâncias alheias à vontade dele. Então, é totalmente compatível a tentativa nesse caso. Por isso que essa alternativa aqui, ela não está correta. E essa é a questão de número 31. Vamos para a próxima questão. Questão de número 32. Vamos ver o que ela diz. Situação hipotética, o indivíduo decide facadas em alguém, ele tem intenção de matar, e a vítima vê óbito somente 3 semanas depois. Tempo do crime aqui, hein? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Assertiva, nesse caso, considera-se praticado o crime desde o momento em que as facadas foram desferidas. Ação, sim, ainda que somente em momento posterior tenha ocorrido a morte da vítima, que é o que o autor ele planejava. Então, essa questão aqui, ela está correta, beleza? Vamos para a questão de número 33 agora. Vamos ver o que ela diz. Uma pessoa cometeu crime contra alguém, sem violência nem grave ameaça.
Posteriormente, antes do recebimento da denúncia, essa pessoa se arrependeu e reparou o dano. Assertiva. Nessa situação foi caracterizado o arrependimento eficaz do autor do delito, que assim não poderá ser punido pelo ato praticado? Errado. Isso aqui poderia ser a situação, pessoal, de arrependimento posterior e não arrependimento eficaz. E nesse caso aqui, o indivíduo ele será, sim, punido pelo ato que ele praticou. Tá certo? Lembrando que o arrependimento eficaz e a desistência voluntária são exemplos de pontes de ouro dentro do direito penal, e o arrependimento posterior é conhecido como a ponte de prata dentro do direito penal. Pode na questão, né, chegar com esses termos aí e vocês não saberem o que significa, mas agora vocês sabem. Questão de número 34, pessoal. Será excluída a imputabilidade penal do indivíduo que tenha praticado o crime no momento da emoção, por se considerar que ele não estava inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da ação. Pessoal, a emoção, ela não exclui a imputabilidade do agente, tá certo? Por isso essa questão aqui, ela também está errada. Isso aqui vocês podem verificar mais uma vez lá no artigo 28 do Código Penal. Questão de número 35. Essa aqui foi bem interessante, algumas pessoas erraram no grupo também. Adonis tem 71 anos, ele mora sozinho em um bairro violento. Certo dia percebeu que um homem desconhecido, portando uma arma de fogo na cintura, ingressou em seu terreno na calada da noite. Ao perceber que o indivíduo caminhava desorientado em seu quintal, Adonis, temendo por sua integridade física e sua vida, desferiu um disparo de arma de fogo na perna da vítima. Quando se aproximou da vítima, caída ao chão, constatou que se tratava do seu vizinho Heitor, que havia entrado no seu imóvel por engano, em razão de estar alcoolizado. Heitor foi hospitalizado, porém recebeu alta no mesmo dia. Diante do cenário descrito, é correto afirmar que Adonis deve responder por crime de lesão corporal, tendo em vista o excesso na legítima defesa? Não. Deve ser reconhecida a exclusão da licitude pela legítima defesa? Também não. Vamos analisar cada assertiva, depois a gente conversa, tá bom? Deve ser afastada a culpabilidade em razão da ausência de potencial conhecimento da ilicitude do fato, também não tem nada a ver isso aqui. Deve ser afastada a culpabilidade em razão da inexigibilidade de conduta diversa. Adonis está isento de pena em razão da discriminante putativa por erro de tipo inevitável? Sim. Muita gente confunde isso daqui, pessoal, por conta do seguinte. Veja só. Existem algumas situações que são imaginadas pelas pessoas, pelo agente, e elas são conhecidas como discriminante putativa, tá bom? Nesse caso aqui, o Adonis, ele estava diante de uma situação de perigo real? Não, ele imaginou, ele tinha 71 anos, ele estava em um bairro violento, sozinho, e aí ele viu um cara estranho no quintal dele. Ele achou que era alguém que queria atentar contra a vida dele. E aí ele disparou na perna da vítima, ele nem cometeu um excesso, inclusive. E aí, quando a vítima está no chão, ele descobre que é só o vizinho dele bêbado. Nessa situação aqui, Adonis, ele imaginou que ele estava diante de uma situação legítima, da legítima defesa, mas ele não estava nessa situação. E quando ocorre isso, pessoal, estamos diante de um erro, tá certo? Por isso, diante dos erros, né, principalmente quando ele é o inevitável, o agente que cometeu o ato, ele é isento de pena em razão dessa discriminante que ele imaginou, e é inevitável. Ele era um idoso em um bairro violento, sozinho. Era inevitável que ele tivesse esse comportamento. Porque se de fato fosse um cara que quisesse fazer mal a ele, ele teria que se proteger. Porque do contrário ele acabaria sendo lesionado. Ele é um idoso, sozinho e tudo mais. Beleza? Ele imaginou. Primeira coisa que vocês precisam se questionar é: realmente era uma situação de risco? Não, não era uma situação de risco. Era uma situação que o indivíduo ele imaginou. Se ele imaginou, meu amigo, é discriminante putativo. Ele está em erro. Tá certo? Ele visualizou uma coisa que na realidade não existiu. Agora, se de fato, como eu falei, fosse um cara que invadiu o quintal dele e quisesse fazer alguma coisa contra ele, aí estaremos diante aí de uma legítima defesa, onde ele usou os meios necessários para repelir a injusta agressão atual ou iminente. Só que não foi o que aconteceu neste caso, tá bom? Vamos lá. Questão de número 36. Vander planejava fazer uma viagem de férias no final do ano pelo litoral do Nordeste. Assim, juntou suas economias e comprou um carro usado para dirigir na viagem. E o automóvel ele foi vendido dentro dos valores praticados no mercado. Estava dentro dos valores praticados no mercado. Em razão do tempo exíguo, Vander, todavia, não investigou a procedência do veículo.
tendo acreditado na indicação do seu amigo Tobias. Como se verifica em mensagens trocadas via aplicativo por meio de seu telefone celular. No dia 31 de dezembro de 2022, Vander, em viagem, foi parado em uma blitz. Na ocasião, um agente da PRF constatou que o carro de Vander, que ele tinha acabado de adquirir, era proveniente de um roubo. Vander foi preso em flagrante pelo crime de receptação. Diante do cenário ora descrito, assinale a opção que indica a tese defensiva. Olha, ele quer a tese para você defender o Vander, que pode ser invocada em favor de Vander. Primeira coisa, exclusão da culpabilidade por obediência hierárquica. Tem alguma situação de obediência hierárquica aqui? Não, não tem. Exclusão da culpabilidade por coação moral irresistível. Ele foi coagido em alguma coisa? Não. A tipicidade da conduta por incidência do princípio da insignificância? Também não. Existem até os requisitos, né, previstos pelo STF no que diz respeito à situação envolvendo aí a insignificância, né, os crimes de bagatela. A tipicidade da conduta por ausência de dolo. Olha, veja só. O Vander, essa é a nossa alternativa, tá? Seria a tese de defesa. O Vander, ele comprou um carro que o preço do carro, ele estava dentro dos valores praticados no mercado. Não há nenhum tipo de desconfiança. E ele só não averigou a situação do veículo por conta do tempo. Foi até do tempo que ele menciona aqui. Isso, do tempo. Vander, ele não teve o dolo de adquirir um produto proveniente de um roubo. Pelo contrário, ele comprou um produto que estava nos valores, tudo certinho no mercado, só que em virtude dele não ter verificado isso, que ele precisou viajar, e quando ele foi parado pela PRF, ele acabou descobrindo, né, que o carro que ele tinha comprado é produto de roubo. A tese defensiva nesse caso, pessoal, é a ausência de dolo. Ele não teve intenção disso. Entende? Nem na forma culposa nós poderíamos encaixar isso daqui, porque o carro, ele está nos valores praticados no mercado. Se não tivesse, aí a gente poderia averiguar a questão da culpa aqui. Mas nesse caso, não. E por último, exclusão da ilicitude pelo exercício regular de direito. Não tem nada a ver isso aqui também. Tá já? Vamos para a próxima questão. Questão de número 37. Vamos ver o que ela diz. Acerca dos princípios penais, assinale a afirmativa correta. O princípio da intranscendência, que é a intranscendência da pena, tá, pessoal? Pressupõe que o direito penal só pode incidir nas hipóteses em que há lesão, o risco de lesão ao bem jurídico, não. O princípio da intranscendência não diz isso. Ele é aquele princípio constitucional que menciona que a pena ele não vai passar da pessoa do condenado. Se fulano A cometeu um crime, o fulano A é que vai ser punido. Não vai ser punido a mãe, a tia, a irmã dele. Tá certo? O princípio da fragmentariedade preconiza que a pena não pode passar da pessoa do condenado? Errado. Já seria esse princípio aqui que eu acabei de mencionar. Ele trocou aqui nas alternativas. O princípio da significância exclui a tipicidade formal? Não. Ele exclui a tipicidade material. Então, a gente já corta aqui. O princípio do nibis in idem indica que uma mesma circunstância não pode ser valorada em desfavor do suposto autor do fato mais de uma vez. Verdade, você não pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Então, esta é a nossa alternativa. O princípio da ofensividade veda as penas de morte, perpétuas, cruéis, bem como as penas de trabalho forçado e banimento. Não, que poderia ser até o princípio da humanização, tá certo? Não tem nada a ver com o princípio da ofensividade. Questão de número 38. Garganta tá complicada, mas bora lá. Com relação aos princípios penais, assinala a assertiva incorreta. Ele quer incorreta. Preste atenção. Segundo o princípio da legalidade estrita, novos crimes só podem ser criados por lei ordinária? Sim, legalidade estrita. Reserva legal. Aqui está correta, então não é nossa alternativa, já que ele quer a incorreta. O princípio da lesividade parte da premissa que o direito penal só pode incidir em hipóteses de lesão ou risco de lesão ao bens jurídicos penais? Sim. Tem que ter essa lesão ou esse perigo de lesão. Então aqui está correto, então não é nossa assertiva. O princípio da intranscendência possui previsão constitucional? Sim, está previsto na Constituição. Além de ser acolhido pela jurisprudência dos tribunais superiores? Sim. O princípio da adequação social implica na exclusão da tipicidade material? Sim, ele exclui a tipicidade material. Diante da prática de condutas criminosas, porém socialmente aceitas? Sim. E o princípio da insignificância implica na exclusão da tipicidade formal? Tá errado, né? Já vimos que ela exclui, na verdade, a tipicidade material. Então, essa é a nossa alternativa, já que a questão ela está pedindo a incorreta, ela não quer a correta. Tá certo? Isso aqui está correta, como já falei. E agora vamos para a questão de número 39. Vamos ver o que ela diz. Assinale a alternativa
que apresenta o significado do princípio da ofensividade. Letra A. Só se deve recorrer ao direito penal se os outros ramos do direito não forem suficientes. O direito penal deve ser concebido como a última opção para ser usado somente quando estritamente necessário. Quando veio estritamente necessário, última opção é última ratio, não é ofensividade, certo? Então não é essa a alternativa. O direito penal deve tutelar os bens jurídicos mais relevantes para a vida em sociedade, sem levar em consideração valores exclusivamente morais ou ideológicos. Isso aqui está correto, mas não diz respeito a esse princípio da ofensividade, tá certo? Ele quer com relação ao princípio da ofensividade. Não há crime se não há lesão ou perigo real de lesão ao bem jurídico tutelado pelo direito penal. Está aqui nossa alternativa. Isso é o que diz esse princípio da ofensividade. É o fundamento dele, é o que ele busca. Vamos ver o que diz as outras alternativas e verificar porque elas não estão corretas. Condutas historicamente aceitas e consideradas adequadas pela sociedade, em tese, não merecem intervenção penal punitiva, não sendo abrangidas pelos tipos penais. Isso aqui está errado, pessoal. E letra E, decorrendo do princípio da dignidade da pessoa humana, impõe impedir que a pena venha a ser empregada como instrumento de violência com tratamento desumano ou cruel. Isso aqui, pessoal, não tem nada a ver com o princípio da ofensividade. Isso aqui também está errado porque não tem nada a ver com o princípio da ofensividade. Você tem que se atentar ao que a questão quer. Por isso que essas duas estão erradas, outras também estão erradas, porque ele quer com relação ao princípio da ofensividade. Questão de número 40. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos em estrangeiro, extraterritorialidade incondicionada. Não tem condição para ela nenhuma. Vamos lá. Contra o patrimônio do presidente da República, não. É contra a vida ou a liberdade dele. Então não é essa. Contra o patrimônio ou a fé pública de fundação instituída pelo poder público, sim. Não importa o local em que ocorreu. Mesmo que seja cometido no estrangeiro, será aplicado, nesse caso aí, a legislação brasileira. Contra a administração pública por qualquer agente, não. É por quem está a seu serviço. Por isso que está errado também. De genocídio, quando o agente for brasileiro ou estrangeiro, não. É quando for brasileiro ou domiciliado no Brasil. E letra E, praticadas em aeronaves, propriedade privada, quando em território estrangeiro. Isso aqui não diz respeito a uma situação de extraterritorialidade incondicionada. Por isso que não é a nossa alternativa. Questão de número 41. No que se refere à teoria do crime, assinala a alternativa incorreta. Ele quer incorreta. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, responde por tentativa de crime? Não. Então, é a nossa alternativa, porque ela é incorreta. Se o indivíduo ele desistiu voluntariamente, ou ele impediu que o resultado se produziu, ele não vai responder a título de tentativa, que a gente pode estar diante de um arrependimento eficaz, uma desistência voluntária, tá certo? Agora vamos verificar as outras alternativas. O agente de que depende a existência do crime somente é imputável. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Isso. E considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Exatamente. Aqui é o texto seco da lei. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta ou do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Eu já mencionei até questões sobre isso aqui. É o crime impossível. A omissão ela é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Perfeito. Aqui é o texto da lei seca totalmente. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Exatamente. Tá certo? Aqui ele pediu incorreta, por isso que as outras não são as nossas alternativas. E agora vamos para a questão de número 42. No que se refere à exclusão da ilicitude, assinala a alternativa incorreta. Mais uma vez, ele quer incorreta. Tem muita gente que perde questão porque não observa isso aqui. Considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para salvar-se de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Correto. Então não é incorreta. Ele quer incorreta. O agente, em meio ao estrito cumprimento do dever legal, haverá de responder pelo excesso doloso ou culposo? Correto também. Vai responder tanto pelo excesso doloso como pelo excesso culposo. Entende-se legítima defesa a quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual iminente a direito seu de outrem? Correto também. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo, realmente não pode. Um bombeiro não pode dizer que não vai apagar o fogo porque ele vai correr perigo, tá certo? Basicamente isso.
E, embora seja razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, é vedado, nesta hipótese, a redução da pena. Nesse caso aqui, pessoal, não é vedada a redução da pena. É possível a redução da pena quando é razoável, né, exigir o sacrifício do direito ameaçado. Tá certo? Então, essa aqui é a nossa alternativa. Ela é a incorreta, porque nesse caso aqui é possível a redução da pena. Questão 43. De acordo com o entendimento do STF, a aplicação do princípio de significância pressupõe a constatação de certos vetores. Isso, são 4 vetores. É bom você colocar no Google aí para ver os 4 vetores, tá bom? Para se caracterizar a atipicidade material. Isso, do delito. Tais vetores incluem o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, é aqui. Desvalor relevante da conduta e do resultado, isso aqui não tem nada a ver com os 4 vetores lá. Mínima periculosidade social da ação, não, tem que ser ausência de periculosidade social da ação. Relevante e ofensividade da conduta do agente, tem que ser relevante a ofensa do agente para aplicar a insignificância? Óbvio que não, né, pessoal? Expressiva lesão jurídica causada? Também não, tá certo? Isso aqui você tem que lembrar desses 4 vetores. Vocês colocam lá, significância STF, vai aparecer os 4 vetores para vocês. Inclusive, um deles é justamente esse daqui. Vamos para a questão de número 44. Vamos ver o que ela diz. A responsabilidade pela indenização do prejuízo que foi causado pelo crime imputado ao agente não pode ser estendida aos seus herdeiros sem que haja violação do princípio da personalidade da pena. Errado. É possível, sim, estender até o limite da herança, tem até a previsão constitucional disso daqui, tá certo? Conforme o princípio da culpabilidade, a responsabilidade penal é subjetiva, pelo que nenhum resultado penalmente relevante pode ser atribuído a quem não tenha produzido por dolo ou culpa, elementos subjetivos do primeiro substrato, elementos finalisticamente localizados na culpabilidade. Errado, eles não estão localizados na culpabilidade, que é o terceiro substrato, né? Eles estão localizados justamente no primeiro substrato. O princípio da significância funciona como causa de exclusão da culpabilidade? Não. Não exclui a culpabilidade, tá certo? Sendo requisito de sua aplicação por STF a ofensividade da conduta, a ausência e periculosidade, não. Não tem nada a ver isso aqui. Ele não exclui a culpabilidade. Ele exclui, ele torna a conduta típica materialmente, tá certo? Não tem nada a ver com culpabilidade. Por último, o princípio da legalidade, do qual decorre a reserva legal, certo? A reserva legal decorre da legalidade, veda os costumes e da analogia para criar tipos penais incriminadores ou agravar as infrações existentes, embora permita a interpretação analógica da norma penal. Sim, permite a interpretação analógica, tá certo? E ela possibilita a analogia desde que seja em bonam partem, o que não pode é em malam partem, tá certo? E ela veda o uso de costumes para criar e analogia para criar também qualquer tipo penal incriminador. Então aqui está a nossa assertiva. E agora a questão de número 45. Bora embalar. Este princípio também é chamado de ultima ratio. Isso aqui tá fácil, né, pessoal? Implica na limitação do poder punitivo do Estado, segundo o qual a criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário para a proteção de um determinado bem jurídico. Ultima ratio, pessoal. Ultima ratio, último caso é o quê? Intervenção mínima, que já é o número 2. De acordo com este princípio, é vedada a responsabilidade objetiva do direito penal. Aqui é culpabilidade. Aqui é o 3, ó. Ninguém pode ser imposto a uma pena que não esteja prevista em lei. Legalidade. Aqui, ó. 1. Então, aqui é o 4. São vedadas as penas que violam a dignidade humana. Princípio da humanidade. Então, é 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1, 4. Aqui está a nossa alternativa, tá bom? 2, 3, 1, 4. Questão de número 46. Com relação ao crime doloso e ao crime culposo, avalie as afirmativas a seguir, né? Dizer se elas são verdadeiras ou falsas. O agente que deu causa ao resultado por negligência responderá por culpa, ainda que não haja previsão de crime culposo. Falso. Tem que ter essa previsão, tá certo? A lei brasileira considera crime doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Sim, doloso. Temos aqui o crime doloso. Então, que é verdadeiro. A imprudência caracteriza o agir culposo, mas a imperícia implica o agir doloso? Não. Eu já até mencionei isso aqui nas primeiras questões. Imperícia, prudência, negligência, é tudo culpa, não tem nada a ver com dolo. Aí ele pede para marcar a correta, né? Então é FVF. FVF. Letra A. Questão de número 47. Isso aqui é grande, hein? A legítima defesa
vamos lá, legítima defesa e o estado de necessidade possuem similitudes que os enquadram como excludentes de licitude. Não obstante, suas diferenças implicam em modalidades diversas com conceitos distintos, são diferentes. Em relação à comparação da legítima defesa e do estado de necessidade, marca a alternativa correta. De acordo com o conceito analítico de crime, para a verificação da atipicidade da conduta, a legítima defesa e o estado de necessidade devem ser observados para confirmar se a conduta é ou não típica. Não, isso aqui você não verifica aqui com essas excludentes de licitude. Você verifica isso aqui no primeiro substrato, tá certo? Se a conduta se ela é não ou é típica, tá certo? Você não verifica isso aqui com relação à questão da legítima defesa ou estado de necessidade. Elas são excludentes de licitude. São outras coisas, é uma coisa totalmente diferente. Na legítima defesa, assim como no estado de necessidade, somente é admitido excesso culposo, não. É admitido doloso também, certo? Em relação ao estado de necessidade, diferentemente da legítima defesa, qualquer excesso será punível, já que nos casos em que ocorre a legítima defesa não há punição para eventuais excessos da tutela do bem errado. Tem punição para eventuais excessos, sim, tanto para a legítima defesa como para o estado de necessidade. No caso do estado de necessidade, é cabível uma agressão injusta na defesa do bem jurídico menos relevante. Já nos casos da legítima defesa, a preservação dos bens jurídicos dos mesmos valores é promovida pelo uso da força de quem inicia a agressão. Não tem nada a ver, misturou tudo aqui, tá certo? E por último, temos a legítima defesa, é uma garantia. Desculpa aí, pessoal. A legítima defesa é uma garantia que permite a defesa do interesse legítimo por parte de quem sofre a agressão injusta. Realmente, você está defendendo o interesse legítimo a um bem jurídico, né? De uma agressão injusta a um bem jurídico. Não obstante, os interesses em conflito no caso do estado de necessidade, todos os interesses são considerados legítimos ao se tratar de oposição de bens jurídicos de mesmo valor. Professora, eu não entendi. Vamos lá. No caso da legítima defesa, essa é a nossa alternativa, tá? No caso da legítima defesa, tem o quê? Tem uma injusta agressão, tá certo? E aí você vai repelir isso daí. A injusta agressão, ela é legítima? Não. Se ela é injusta, ela não é legítima. Tá certo? Por isso aqui tá correto. Ó. A legítima defesa é uma garantia que permite a defesa do interesse legítimo por parte de quem sofre a agressão injusta a um bem jurídico. Já no caso de estado de necessidade, pessoal, todos os interesses são considerados legítimos ao se tratar de oposição de bens jurídicos de mesmo valor. Professora, como assim? Imagine duas pessoas que estão em um barco que está afundando. Ele já está chegando ali, já está quase submerso pela água e só tem um colete salva-vidas. As duas pessoas, nessa situação, vão lutar para conseguir aquele colete para sobreviver. Nesse caso aqui, os interesses, das duas pessoas que estão brigando, vamos supor que são duas pessoas que estão brigando, esse interesse é legítimo. Ambas querem proteger suas próprias vidas. Entende? Eles querem pegar aquele colete ali para proteger a própria vida. Por isso que os interesses, eles são legítimos. Tá bom? Já no caso da legítima defesa, não. Tem um interesse legítimo ali e alguém que está agredindo de forma injusta. Agressão injusta, atual e iminente. Tá, joia? Entendeu isso aqui? Vamos para a questão de número 48. Chamamos de extratividade a capacidade que tem a lei penal de se movimentar no tempo. Realmente, isso é extratividade, ela se movimenta no tempo. Regulando fatos ocorridos durante sua vigência, mesmo depois de ter sido revogada ou de retroagir no tempo a fim de regular situações ocorridas anteriormente à sua vigência. E tem aqui a fonte dessa informação. Segundo esse autor, a extratividade é gênero do qual seriam espécies a ultratividade, isso, e a retroatividade. Leia as afirmativas a seguir e marca a alternativa correta. Ele quer a correta. Letra A. A garantia penal positivada na Constituição Federal promove a retroatividade da lei penal mais benéfica quando o condenado por uma conduta típica apresenta residência fixa após o cometimento de ilícito penal. Isso aqui não tem nada a ver com a retroatividade da lei penal. Ela vai retroagir quando surgir uma lei posterior que beneficie o agente de alguma forma. Tá certo? Isso aqui não tem nada a ver com retroatividade da lei penal. Letra B. A lei penal possui ultratividade nos casos em que, mesmo após sua revogação por uma lei mais gravosa, continua sendo válida em relação aos efeitos penais mais brandos da lei que era vigente no momento da prática delitiva. Exatamente. A lei está ultrativa. Professora, como assim? Imagina que o cara comete homicídio hoje, em 2026, tá certo? E aí, daqui a um mês, surge uma lei mais gravosa, que eleva a pena desse crime que ele cometeu. A lei vigente no dia que ele cometeu o crime, ela vai continuar valendo, mesmo que surja uma lei nova. Por quê? Porque essa lei nova ela foi mais grave. Ela, no caso, ela prejudicou o condenado. A pena dele iria ser aumentada. Só que isso não é possível por conta dessa retroatividade da lei penal, dessa extratividade da lei penal. E questão da retroatividade também. Porque, nesse caso,
a norma penal, do momento que ele praticou o crime, ela vai continuar vigente, porque ela beneficia o agente. Então, mesmo que surja uma lei posterior, que acabe aí trazendo uma negatividade, né, para a pena dele, a lei que estava vigente no momento que ele praticou o crime, ela vai continuar valendo. O nome disso é ultratividade. A lei ela está ultrativa, mesmo após ter sido revogada. Já no caso da retroatividade, seria se hoje eu cometi o crime, e aí, vamos supor que daqui a um mês surge uma lei mais benéfica. Essa lei, no contrário da situação anterior, ela vai retroagir. Porque a lei que eu cometi o crime, a lei do dia que eu cometi o crime, ela é maléfica para mim. Já a lei posterior ela é benéfica, ela vai retroagir. Já ao contrário, a lei do primeiro exemplo, se eu cometi um crime e a lei ela é benéfica e surge uma posterior maléfica, vai continuar valendo a lei que estava vigente no momento que eu cometi o crime. São duas situações diferentes. Tem a ultratividade e a retroatividade. Aqui ele fala justamente sobre a ultraatividade, está correto. Letra C, vamos ver porque está errada, né? A aplicação da retroatividade em direito penal funciona como garantia legal do ius puniendi que pretende oferir a punição mais gravosa ao condenado. Isso aqui também não tem nada a ver, já que é possível retroagir aí a norma penal para beneficiar o agente. A ultratividade da lei penal funciona como mecanismo de endurecimento da norma penal, ao passo que funciona como técnica de resolução de conflito para aplicação do direito penal punitivo. Ela não tem como esse objetivo, a lei ultrativa. Ela não tem essa finalidade. Pelo contrário, ela tem como finalidade beneficiar a gente de alguma forma. Tá certo? Como eu já mencionei. A figura da ultratividade da norma penal realiza o objetivo de garantir a condenação do réu pela norma penal vigente na prática da conduta delitiva, com o principal objetivo de promover a segurança jurídica no âmbito penal. Não tem essa finalidade. Tá certo? Ela tem a finalidade aí, querendo ou não, de trazer benefícios para o agente. Porque mesmo surgindo uma lei nova, né, no âmbito penal, ela vai continuar valendo, mesmo revogada, porque ela beneficia o agente. E aí vamos para a questão de número 49. Ó. João foi convidado por Murilo para fornecer comida para um grupo de sequestradores durante o período em que a vítima, Marcela, ficaria em cativeiro. Segundo o convite de participação feito por Murilo, o grupo de criminosos pretendia manter a vítima sequestrada até a obtenção de um preço de resgate ou, no máximo, por uma semana, ocasião em que a libertariam, mesmo sem obtenção da vantagem almejada. De qualquer forma, seria necessário alimentar todos os sequestradores e a vítima durante este período. Para isso, Murilo pagaria R$200 por dia a João, independentemente de o preço do resgate ser efetivamente recebido. João aceitou o convite e forneceu comida conforme combinado. No entanto, durante o sequestro, os criminosos acabaram matando Marcela, porque sua família não pagou o preço do resgate. Diante da situação narrada, assinale a afirmativa correta. Letra A. João não responderá por crime algum, porque fornecer comida não é um ato criminoso. Errado, ele vai responder sim. Aqui é uma situação envolvendo o concurso de pessoas. João responderá pelo sequestro e pela morte de Marcela com a mesma pena que todos os sequestradores? Não, porque a participação dele foi menor em comparação com a dos outros sequestradores. João responderá pelo sequestro e pela morte, mas com pena reduzida? Não. Ele não responderá pela morte de Marcela, porque ele não estava ciente desse assassinato de Marcela. Ele achou que, independentemente do pagamento ou não do resgate, Marcela continuaria viva. João responderá pelo sequestro, mas não responderá pela morte? Exatamente. Ele vai responder pelo sequestro, ele vai ter a pena de acordo com o nível de culpabilidade dele, e ele não vai responder pela morte, porque ele não participou, ele nem estava ciente disso. João responderá pelo sequestro, pela morte na forma culposa? Não, porque ele não tinha como prever. Estava certo que a vítima não seria morta. Inclusive, essa questão, algumas pessoas achou ela bem subjetiva. Eu não achei. Eu achei ela bem tranquila, na verdade. Porque em momento nenhum, a questão, ela dá algum tipo de vestígio de que o João, ele estaria ciente de que, diante de alguma situação, Marcela seria morta. Ah, se não pagar o resgate, nós vamos matá-la. Aí poderiam responsabilizar aí o João, dependendo aí do caso, pela morte de Marcela também. Só que nesse caso, ele achou que, independentemente de qualquer coisa, Marcela não seria morta. Então, em virtude disso, ele não poderá ser responsabilizado. Inclusive, pessoal, isso aqui eu acho que vocês podem verificar lá no artigo 29 do Código Penal. Somando o artigo 29. Depois dá uma lida lá. E aí, vamos para a questão de número 50. Vou até colocar a última questão aqui, para que vocês possam finalizar esse primeiro bloco de questões. E agora, pessoal, temos a questão de número 50, a questão que vai finalizar esse primeiro bloco de questões. E ela diz o seguinte: Janaína, viúva, mãe de 4 filhos, desempregada, sem dinheiro para comprar comida, passava por uma loja de frutas e verduras quando percebeu que havia uma cesta de maçãs que se projetava para lá de fora da loja.
Janaína subtraiu 4 daquelas frutas para dar a seus filhos, ocasião em que foi presa pelo vendedor, que a tudo observava pelas câmaras de segurança. Nestas circunstâncias, assinala a alternativa que melhor descreve a situação jurídico-penal de Janaína. Letra A. Janaína cometeu um furto tentado? Não, ela cometeu o furto, ela pegou as 4 maçãs, tá certo? Houve essa troca do poder sobre essas frutas, foram parar nas mãos de Janaína, tá certo? Janaína cometeu um roubo consumado? Não, ela não utilizou violência nem nada para realizar isso. Janaína está amparada pelo estado de necessidade? Sim, Janaína está amparada pelo estado de necessidade. Inclusive, a doutrina, a própria jurisprudência, trata isso aqui como o famoso furto famélico. Ela subtraiu as 4 frutas, as 4 maçãs, para consumo imediato dela e dos seus 3 filhos. Ela tem até 3 filhos, se eu não me engano. Cadê? 4 filhos, aliás, dos seus 4 filhos. Não é nem para ela. As 4 frutas são para os seus 4 filhos, tá certo? Janaína não agiu em legítima defesa, não tem nada a ver com legítima defesa aqui, que ela não estava diante de uma agressão injusta e tudo mais. E Janaína não praticou estelionato, isso aqui não tem nada a ver com o crime de estelionato.